Era uma noite densa, tomada por uma neblina espessa que deixava os postes da rua quase invisíveis. O vento soprava leve, mas frio, e nas calçadas algumas folhas secas rolavam ao sabor do ar. As crianças, em suas fantasias coloridas e bolsas cheias de doces, cruzavam as ruas aos gritos de alegria. Era Halloween, a celebração que muitos associam à diversão, mas que para alguns ainda carrega um certo peso ancestral. Marina nunca gostou da data. Desde pequena, sua mãe dizia que naquela noite os mortos andavam pelas ruas junto aos vivos, e que a linha entre o que é real e o que é do outro lado se tornava mais fina. Sua mãe era uma mulher supersticiosa, vinda de uma família rural do interior do Paraná, cheia de histórias que misturavam fé e medo. Durante a infância, Marina se escondia debaixo das cobertas na noite de Halloween, temendo as almas perdidas que sua mãe dizia vagar por aí. Com o tempo, é claro, ela cresceu, tornou-se cética e passou a achar graça daquilo. Mas uma parte daquela tensão nunca desapareceu por completo. Agora, adulta, morando sozinha num pequeno apartamento em um prédio antigo de 4 andares no centro de Curitiba, Marina tentava ignorar o burburinho das crianças no corredor. A noite parecia ainda mais sombria que o normal. Talvez fosse o cansaço, ela vinha estudando para provas importantes da pós-graduação em psicologia clínica. Ou talvez fosse o peso de estar sozinha num dia que, mesmo cercado de festa, sempre a fazia lembrar da mãe. Seu pai havia morrido num acidente de moto 2 anos depois da mãe partir por causa de um câncer agressivo. A herança mal deu para quitar dívidas e pagar o pequeno AP em que agora vivia. E mesmo que o prédio fosse charmoso, ele tinha seus defeitos: sem elevador, sem porteiro e com vizinhos que mal se cumprimentavam. Entrar ali era fácil demais, bastava seguir alguém com a chave da portaria. Naquela noite, Marina discutira com o ex-namorado por mensagem. Algumas amigas estavam em festas, outras sequer responderam suas mensagens. Ela tentava se concentrar em um artigo sobre psicopatia infantil, ironicamente, quando a campainha do apartamento tocou. Uma vez. Depois outra. E outra. O som estridente ecoava pelo pequeno espaço e fazia sua espinha se arrepiar. Ela pensou em ignorar. Podia ser um engano, uma criança do prédio tocando nas portas para pedir doce. Mas, ao olhar pelo olho mágico, viu 2 figuras pequenas paradas ali. 2 garotos. Estranhamente, formais. Marina abriu uma pequena fresta com a corrente de segurança ainda presa. Do outro lado estavam 2 meninos, um parecia ter cerca de 8 anos, o outro, talvez 11. Ambos usavam roupas que pareciam saídas de um funeral: camisa branca, paletó escuro, gravata, cabelo penteado impecavelmente para o lado. Não havia mochilas, sacolas ou baldes de doces. Doce ou travessura? Disse o mais velho, com uma voz surpreendentemente calma. Vocês, estão vestidos de quê? Marina perguntou, confusa. Somos bons meninos. Nossa mãe não pôde comprar fantasias este ano, disse o mais novo. Ela olhou para o apartamento da frente, cuja porta estava entreaberta. A velha dona Nair, que morava sozinha com 4 gatos, observava tudo com os olhos arregalados por trás da fresta, como sempre fazia. Marina franziu a testa. Aquelas roupas não pareciam roupas velhas ou improvisadas. Estavam limpas. Engomadas. E os meninos, estavam quietos demais. Mas ela não quis parecer grosseira. Foi até a cozinha, revirou o armário e encontrou uma caixa de bombons quase vencidos e 2 sacolas com balas que usava para manter o açúcar em alta durante as longas noites de estudo. Ao voltar para a porta, tentou passar os doces pela fresta, mas o espaço era estreito demais. Ela hesitou. Olhou os meninos de novo. Estavam sorrindo, com as cabeças levemente inclinadas, olhando para ela com olhos límpidos, mas havia algo neles que a deixava desconfortável. Mesmo assim, destrancou a corrente. Aqui está, disse, entregando os doces. Agora podem seguir para os outros apartamentos. Os meninos não pegaram o pacote. Ficaram ali, imóveis. Podíamos tomar um copo d'água? Perguntou o mais velho. Marina hesitou. É só água, pensou. Eles são crianças. Esperem aqui, disse ela,
e foi até a cozinha. Quando voltou, os meninos estavam dentro de sua sala. Ela congelou. Ei! Vocês não podiam ter entrado, disse, tentando manter a calma. Os dois tocavam nos objetos, olhavam quadros, vasculhavam a estante. O menor segurava um de seus livros preferidos, O Corpo Fala. Peguem a água e vão. Eu tenho que estudar. O mais velho se virou. Na mão, ele segurava uma faca de cozinha de lâmina média. Marina sentiu a garganta secar. Que brincadeira é essa? Começou a dizer. O mais novo correu e a empurrou com força. Marina caiu sobre o tapete da sala, derrubando a jarra de água. Quando tentou se levantar, sentiu algo perfurar sua barriga. Não! Gritou, empurrando o menino, tentando alcançar o celular. O menor a atacou com um pedaço de vidro da jarra quebrada, cortando seu pescoço com um movimento rápido e inesperadamente hábil. A dor a fez gritar, mas o som parecia distante. Os meninos estavam sobre ela, como pequenos animais selvagens. As estocadas vieram rápidas, violentas. A faca mergulhava em seu corpo, e o vidro abria feridas nas pernas, nos braços, no ventre. Marina tentava lutar, mas era pequena, frágil. Cada movimento fazia o mundo girar. Ela ouviu sua própria respiração ficando pesada. As últimas coisas que viu foram os dois meninos em pé, um de cada lado, cobertos de sangue, sorrindo calmamente. Feliz Halloween, moça, disse o mais velho. Eles saíram do apartamento como se nada tivesse acontecido, deixando os doces cuidadosamente ao lado do corpo de Marina. No corredor, Dona Nair observava tudo pelo olho mágico, sem coragem de fazer nada. Na portaria, antes de saírem, encontraram a senhora Cândida, uma aposentada que morava no térreo. Que roupinhas lindas! Disse ela. Parece que vieram da missa. Notou o sangue nas mangas e riu. Ai, meu Deus! Que fantasia bem feita! Querem uns docinhos? Os meninos sorriram e assentiram com a cabeça. Dois jovens do terceiro andar entraram no prédio nesse momento e olharam os meninos com desconfiança. Tudo bem, senhora? Perguntou um deles. Só dando um agrado a essas crianças, respondeu ela, sorridente. Eles subiram, achando estranho, mas era Halloween. Naquela noite, os meninos foram ao apartamento da senhora Cândida. Ela os recebeu com chocolate quente, pão doce e biscoitos amanteigados. Podem ficar à vontade, meus amores. Aqui vocês estão seguros. Na manhã seguinte, a faxineira que ajudava a senhora Cândida todas as segundas e quintas encontrou a porta entreaberta. Entrou, e gritou. A porta do apartamento 403 foi fechada com calma, quase em silêncio. No chão, o corpo de Lívia jazia inerte, afundado no tapete ensanguentado, os olhos fixos no teto como se ainda esperasse despertar daquele pesadelo. No corredor, os dois meninos vestindo roupas limpas, mas com respingos vermelhos nas mangas e nas golas, caminhavam com passinhos leves, quase saltitantes, em direção às escadas. Na altura do 402, a porta entreaberta da senhora Cândida se fechou rapidamente com um estalo leve. Ela havia visto. E como sempre, prestaria atenção. Lá embaixo, os meninos encontraram a senhora Marta, a velhinha que morava no 101, conhecida por seus bolos secos e sua gentileza. Ela sorriu ao vê-los. Que lindos, que fantasia engraçada. Parece coisa de outro tempo. Vieram me visitar? Os dois se entreolharam, sorriram e balançaram a cabeça em sinal positivo. Entrem, entrem. Hoje está uma noite animada lá fora, mas aqui dentro tenho bolacha e chocolate quente. Vocês devem estar com frio, disse, rindo. Entraram. O apartamento da senhora Marta era aconchegante, com cheiro de baunilha no ar. Ela pegou duas canecas fumegantes e os observava beber como se fossem netos que nunca teve. O menor tocou um bibelô de cristal na estante. O maior sentou-se devagar no sofá de crochê colorido. Sabe, tive um netinho que adorava brincar com meus porta-retratos, disse ela, olhando para a lareira desligada. Quando virou-se de costas, ouviu um sussurro atrás dela. Senhora Marta, a senhora tem medo de sangue? Ela riu, surpresa. Que pergunta,
meu anjo? Não, quer dizer, depende do motivo, né? Não houve resposta. Apenas o som de porcelana caindo e se estilhaçando. Um dos quadros da estante virou-se sozinho. O resto, infelizmente, ninguém soube explicar com exatidão. Apenas que o vizinho do 102 ouviu gritos abafados, horas depois, chamou a polícia quando o cheiro de sangue se espalhou pelo hall do térreo. A senhora Marta sobreviveu, por milagre. Foi encontrada com pequenos cortes no peito, nas pernas e braços, como se alguém a tivesse torturado usando um instrumento fino. Ao lado da cama, um pequeno cortador de queijo com o cabo de madeira manchado de sangue. Ainda respirava, embora muito fraca. Foi levada às pressas para o hospital. Enquanto isso, a senhora Cândida, do 402, prestava depoimento à polícia, com as mãos trêmulas e a voz firme. Eu vi os 2 meninos saindo do apartamento da Lívia. Estavam limpos, mas havia algo nos olhos deles. Aquilo não era brincadeira de criança. Pareciam adultos pequenos. Na delegacia, também compareceram 2 jovens moradores do 301, que haviam cruzado com os meninos na portaria momentos antes do crime. Confirmaram os trajes, paletós escuros, camisas brancas, cabelos bem penteados. E sangue nas mangas. Muito sangue. A busca começou. 2 dias depois, um caminhoneiro que passava por uma rodovia estadual próxima encontrou 2 crianças sentadas à beira da estrada, comendo pão seco. Pareciam cansadas, mas calmas. Quando o homem perguntou onde estavam os pais, o mais velho respondeu: somos só nós 2. Nossa mãe não vem mais. O motorista, desconfiado, ofereceu ajuda e os levou direto à delegacia. Lá, foram identificados como Miguel, 10 anos, e Samuel, 8, crianças que viviam em um abrigo rural mantido por uma organização beneficente a 40 quilômetros dali. O abrigo era conhecido como a Fazenda. Segundo relatos, era um lugar pacífico, onde crianças órfãs ou resgatadas de situações violentas recebiam amor, cuidado e educação. Mas, mesmo entre aqueles que os conheciam, havia um silêncio constrangedor ao falar sobre os 2 meninos. Uma das cuidadoras, chamada Lúcia, disse em voz baixa: eles nunca sorriam, ou melhor, só sorriam quando algum bicho morria. No tribunal, Miguel foi considerado o responsável intelectual pelos crimes. Em depoimento, falou com naturalidade perturbadora. Sempre gostei do som do sangue, desde que meu pai me batia com fio de ferro e eu escutava o gotejar no chão. Isso me acalmava. Foi julgado como adulto e condenado a 25 anos de prisão. Já Samuel, o mais novo, passou o tempo todo em silêncio. Quando a juíza lhe perguntou por que havia feito aquilo, ele apenas respondeu: porque Miguel pediu. E porque era Halloween. Foi enviado a uma instituição para menores infratores, onde ficará até completar 21 anos. Na saída do tribunal, Samuel virou-se para Miguel e sorriu, com os olhos brilhando. Miguel retribuiu o olhar. A senhora Marta nunca mais voltou a andar. A senhora Cândida colocou grades na porta do apartamento. E desde aquele Halloween, naquele prédio antigo da rua Joaquim Nabuco, ninguém mais abre a porta depois das 10 da noite. Porque às vezes, tudo o que uma tragédia precisa, é de 2 bons meninos, bem vestidos, com olhos azuis, e um sorriso gentil. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.